Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta conversa do Novembro Azul promovida pela Libes. Eu sou Verônica Moura, enfermeira oncologista, e estou aqui com 3 convidados para falar sobre diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, hoje estamos aqui com 3 figuras muito importantes, né, que vai nos ajudar aí a entender um pouquinho mais sobre o câncer de próstata, sobre as medidas preventivas e também sobre a jornada do câncer de próstata. Então, nós estamos aqui hoje com o médico urologista Bruno Benigno. Seja bem-vindo, doutor Bruno. Uma honra, obrigado pelo convite. Obrigada. O psicólogo Caio Henrique Viana Batista. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu, como enfermeira, Verônica Moura. E eu tenho uma figura ilustre aqui que vai nos trazer aí toda a jornada do paciente com câncer de próstata, que é o Sr. Cleiton Mariano. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Sr. Cleiton. Obrigado pelo convite. Eu agradeço a presença de todos vocês e agradeço essa iniciativa da Libes, né, para conscientizar, então, a todos os pacientes, familiares, né, sobre o câncer de próstata. E para começar, queria chamar, né, falar um pouquinho com o Dr. Bruno acerca do que é o câncer de próstata. E quais são os principais fatores de risco, doutor, que envolve aí o desenvolvimento desse câncer de próstata? Também falar um pouquinho sobre a incidência, dados epidemiológicos. Vamos lá. Primeiro, obrigado, uma honra. Na verdade, eu falei que, aqui no bastidor, para o seu Cleiton, que eu vim aqui mais para ouvir do que para falar. Acho que ouvir a sua história, a sua perspectiva vai ser muito enriquecedor para mim como médico. E respondendo a sua pergunta, bom, câncer de próstata, como todo câncer, na verdade, nada mais é do que um crescimento anormal, descontrolado, de um tecido que outrora era normal, e ele começa a se reproduzir, crescer de forma descontrolada. E esse crescimento, ele pode levar a 2 fenômenos importantes: a infiltração dessas células no próprio órgão que ela surge, no caso aqui a próstata, e o mais perigoso, que é a disseminação dessas células para outros tecidos, que é o que nós chamamos de metástase, que é o momento em que, infelizmente, todo câncer, até onde nós conhecemos, não tem cura. Então, o nosso trabalho aqui, na verdade, é chegar bem antes. Então, por isso que essas campanhas aí de rastreamento, né, elas são muito importantes. Você me perguntou também sobre um pouco de incidência e fatores de risco, né? As estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, 2024, estimam que aproximadamente 70 mil homens vão descobrir o câncer de próstata em 2024 no Brasil. 70 mil. Então, é um dado importante. Como a Verônica já falou, é o segundo câncer mais frequente, só perdendo para câncer de pele, né? Os fatores de risco mais conhecidos são ter um parente de primeiro grau que manifestou câncer de próstata, especialmente antes dos 55 anos de idade. Homens de raça negra têm mais risco do que os caucasianos, os brancos, do que os hispânicos e do que os orientais. Essas causas não são muito bem entendidas ainda. E existem famílias que possuem uma mutação genética, que é muito conhecido pelas mulheres e até pelaquela atriz Angelina Jolie, algum tempo atrás, a história do câncer de mama, é um genezinho chamado BRCA2. Então, nesse grupo de homens, a gente acaba tendo que fazer o rastreamento mais cedo. E, para finalizar aqui, não ficar muito longa essa resposta, o câncer de próstata ele não é uma doença de fator único, assim como a gente está acostumado a associar o tabagismo ao câncer de pulmão. No câncer de próstata, é uma doença multifatorial. Então, a genética do paciente importa, os hábitos do paciente importam, né? E, além disso, o estado inflamatório do sistema imunológico desse paciente. Então, é uma tríade. A gente, infelizmente, não consegue prevenir 100% o câncer de próstata. Essa que é a grande verdade, né? Essas campanhas, elas visam o diagnóstico precoce, uma vez que ela é uma doença silenciosa. Mas prevenção, entre aspas, vai muito além, né, da campanha do Novembro Azul. Eu acho que é isso que a gente vai falar daqui para frente. É isso mesmo, né, doutor Bruno? Então, isso é importante a gente ressaltar, que não existe, assim, algo que nós falemos, vou prevenir um câncer, né? Então, a gente tem o quê? Medidas para diagnóstico precoce. E uma coisa muito importante que tem a ver com a gênese do câncer de próstata, com o desenvolvimento do câncer de próstata, são os fatores de risco modificáveis. Né? Que eu acho que isso é muito importante nós falarmos, né, agora nesse mês, que é o Novembro Azul, que são essas medidas de hábitos de vida. O que um homem pode fazer, né, no seu dia a dia para reduzir o risco de desenvolvimento do câncer? 3 coisas. Eu vou falar aqui, versar sobre o óbvio. Sono de qualidade, vou cavar um pouco mais nisso.
alimentação e atividade física. O ser humano é um ser que foi desenhado para viver em movimento. A obesidade é uma doença do homem moderno, né? Na pré-história e nos tempos antigos, o homem tinha que lutar para caçar, para comer, para se alimentar e para ter abrigo. Isso mudou com o nosso estilo de vida. Então, nos fatores modificáveis e, inclusive, o estilo de vida que nós temos hoje, ele impacta muito negativamente na qualidade do sono. Então, para resumir, um sono de má qualidade vai fazer com que você tenha níveis altos de um hormônio chamado cortisol. Você está cronicamente, entre aspas, sob estresse, né? Um estresse metabólico. Esse cortisol vai diminuir a atividade do seu sistema imunológico e que, no momento em que há um defeito na multiplicação das suas células do corpo, ali pode ser uma janela para surgir o câncer. Então, sono é muito importante. Segundo, alimentação. Uma pessoa que dorme com má qualidade vai acabar precisando ingerir mais carboidrato para se manter funcional, para se manter ativo. Exato. Eu falo que o carboidrato é a droga lícita mais disponível do planeta. É isso mesmo. Não, você vai ali, pega um bolinho, um tá pãozinho, fácil. você está com sono, você vai ali, pega uma coisa com açúcar e você consegue produzir, não desmaia, É isso. está tudo bem, mas você paga uma conta cara que é a obesidade, que piora a qualidade do sono. E basicamente, e a atividade física entra nessa esteira porque pessoas que dormem mal, que estão acima do peso, naturalmente não têm energia para fazer atividade física. Então, nosso papel como profissionais da saúde, como, enfim, difundindo informação com qualidade, é tentar ajudar o paciente a quebrar essa roda. Então, isso está envolvido, sim, na genética do câncer. Essas três coisas: sono, alimentação, atividade física. E fora não fumar, enfim. Óbvio, isso aí, não sei, óbvio. eu acho que não precisa nem falar, Não né? precisa nem falar, acho é. que independente do mês que a gente É. comemora, né, o Novembro Azul, mas a gente também tem inúmeras doenças, né, as doenças cardiovasculares, que ainda é a primeira causa de morte, né, em todo mundo. Então, assim, que são fatores modificáveis também, que é o não fumar, que é ter uma dieta saudável, atividade física, né? Então, tudo isso, acho que compensa tudo isso que a gente está falando. E pensando um pouquinho em diagnóstico precoce, né? O que a gente tem para diagnosticar esse câncer precocemente, doutor? Quais são as medidas de diagnóstico precoce? E falar um pouquinho das políticas assim, de saúde hoje no Brasil. Como que nós estamos aí para diagnosticar que exames? Perfeito. Como que a gente faz? Bom, o racional de você rastrear uma doença, o rastreamento ele é feito para doenças que preenchem alguns critérios. Primeiro, a doença ela tem que ser muito frequente. Não adianta a gente fazer um rastreamento de uma doença rara. Por exemplo, vou dar um nome aqui, síndrome de Lynch, que é uma doença um pouco frequente. Então, a gente não vai mobilizar uma população de um país inteiro para rastrear uma doença que é pouco frequente. Então, primeiro passo, essa doença ela tem que ser muito frequente. Segundo passo, essa doença ela não deve causar sintomas no início. Por quê? Se uma doença causa sintoma logo no seu início, Vai fazer o exame. é fácil, você rastreia o sintoma e orienta o paciente a procurar. Então, ela não pode causar sintoma. Terceiro, essa doença, quando diagnosticada no início, ela vai fazer toda a diferença na vida do paciente. Não adianta a gente rastrear uma doença que é frequente, que é, digamos, que causa sintomas e que não adianta, a gente não tem o que fazer quando detecte aquela determinada doença. Então, o câncer de próstata ele preenche todos esses critérios. E baseado nisso, políticas públicas foram desenvolvidas no Brasil e no mundo para tentar rastrear. Primeiro passo, não há consenso a respeito dessas campanhas. Quando você olha para a Europa, a própria Europa é uma coxa de retalho. Algumas sociedades falam para não rastrear, outros falam para rastrear aos 55 anos. Os Estados Unidos, um órgão fala que não é para fazer rastreamento, depois voltou atrás. No Brasil, o próprio Ministério da Saúde fala que não é para fazer rastreamento de câncer de próstata. A Sociedade Brasileira endossa. E então, o que nós, como Sociedade Brasileira de Urologia, recomendamos? Todo homem, sem fator de risco, a partir dos 45 anos, procurar um médico. PSA, toque retal. O toque retal e o PSA são testes de triagem. Igual a gente fazia na pandemia, medir a temperatura, aquilo é um teste de triagem. Então você perguntava, tá com sintoma? Qual é a temperatura? Você triou, mas você não diagnosticou Covid com isso. Exato. E aí você vai fazer o teste lá do cotonete naqueles suspeitos. A mesma coisa é o rastreamento. Tem fator de risco, tem idade, tem histórico familiar, seu PSA está alto, seu PSA tá, e seu toque está alterado, opa, você pertence a um grupo de risco. E aí a gente vai para a próxima etapa, que é diagnóstico, que só pode ser feito através de uma biópsia de próstata. Agora, obviamente, nós não vamos espetar uma agulha na próstata aqui, o senhor pode falar melhor que eu como é que foi a sua história, como é que o senhor chegou no diagnóstico, né? Mas imagino que o senhor deva ter passado por algum desses momentos que eu acabei de citar. Até porque o câncer de próstata, pelo menos eu que tive,
não tive sintomas. Sintomas que pudesse falar, vai ao médico, procura o médico. A maioria dos homens, acho que se tiver uma tendência ou tiver um câncer, não tem sintomas que identifica. Eu estou sentindo mal, eu preciso procurar um médico. Eu não senti isso. Muito pelo contrário, o meu PSA chegou a 127. Eu com um médico em casa, um oncologista. Mas você vê que não tinha nada que pudesse falar assim, eu preciso do médico. Muito pelo contrário, eu ia vindo de umas férias num carnaval, quando eu fui fazer esse exame por insistência do meu filho. Só por insistência. Mas era um exame apenas para, vou te falar, de rotina. E aí se descobriu o fato de estar com 127 de PSA. Então, eu acho que a maioria dos homens sabe, não sente, não tem um sintoma, não é uma coisa que vai te falar, não, eu estou com uma dor aqui, enfim, preciso de procurar um médico. Exato. Acho que acho que o grande problema do câncer de próstata deve ser isso. Ele não te identificar de forma alguma. Você não sente uma temperatura mais alta, você não sente um sono prejudicado. Até falam da urina, né? Que a urina fica em forma de chuveirinho. Eu nem isso senti. E estava bastante desenvolvido. Por 127, o senhor é médico, sabe o quanto... Eu não tenho noção de quanto significa isso, mas acho que deve ser uma coisa bem pesada. A nível chama atenção. Que 4 é normal, aí 127 deve ser uma coisa muito anormal. Mas é interessante esse gancho que o senhor puxou. O PSA, ele é um exame de sangue, ele é rápido, fácil, barato e disponível para fazer. Mas a gente tem que ter em mente que nem sempre o PSA alterado ele está relacionado a câncer. Eu acho que essa mensagem é boa. Eu já tive pacientes com um PSA até mais alto que o seu, e na verdade eles tinham um quadro de prostatite aguda. Só que um quadro de prostatite aguda, o paciente ele apresenta alguns sintomas. Febre, calafrio, às vezes ele tem uma dificuldade para urinar. Então é um quadro um pouco mais florido. E no seu caso, obviamente, isso não tinha esses sintomas. Mas o ponto importante é que PSA alterado não é igual a câncer de próstata. Acho que essa é a mensagem principal. Várias coisas. Na verdade, existem 7 diagnósticos que podem alterar o PSA. A gente pode falar depois sobre isso, mas só um deles é câncer. Então, claro que o urologista sempre deve investigar, né, as causas. Será a biópsia que vai realmente identificar. Exato. Assim. Ou se o paciente tiver, por exemplo, uma infecção urinária, uma prostatite, ele pode ter um quadro de obstrução pelo aumento benigno da próstata. Isso vai aumentar o PSA. Então, nem sempre o urologista vai olhar para um PSA alterado e vai chegar para o paciente e falar, olha, o senhor tem que fazer uma biópsia imediatamente. Na verdade, a gente tem que primeiro se certificar de que ele não tem uma infecção urinária. Primeiro. Porque se eu coloco uma agulha na próstata de um paciente que está em vigência de uma prostatite, inclusive eu posso transformar aquilo num quadro mais grave. Então, nós temos esse cuidado de, antes de colocar uma agulha, indicar uma biópsia, tem que ter certeza de que o paciente não tem outras coisas. Isso. Infecção urinária, hiperplasia benigna da próstata. E aí, quando não é possível afastar esses outros diagnósticos, a gente vai lá e coloca a agulha e tira o fragmento para diagnóstico. Por isso que talvez eu fiz os exames de imagem primeiro, com certeza, depois ressonância, o último foi a biópsia. Exatamente. Que identificou. A biópsia é quando o urologista chega num momento em que ele fala, olha, a chance de ter um câncer na próstata é real. Não posso mandar esse paciente para casa. Ele te manda para o corredor da morte mesmo. Chegou a hora, cara. Não. Isso é muito importante, porque o senhor falou, foi assim, crucial. Realmente, a grande maioria dos pacientes não tem sintoma visível. Ele não vai ter dor para urinar, né? Não vai ter sangramento, não vai ter... A maioria não tem. Então, o diagnóstico é mesmo incidental através da realização dos exames, né? Que a gente fala exames de prevenção, não, os exames de rastreamento. Então, por isso que tem uma recomendação das sociedades, né? A gente tem muita divergência, vamos dizer assim, mas, como o Dr. Bruno falou, né? Pacientes com risco, então, após 45 anos, devem procurar o urologista. E aí o atendimento é personalizado. Não é todo mundo que vai ganhar uma biópsia. De forma alguma. Né? Então é personalizado. Então, de acordo com as queixas, de acordo com o que vier no PSA, com o que for visto no exame de toque, aí sim vai ter uma recomendação de um exame de imagem, de uma biópsia, né, doutor? Então, isso é muito importante os pacientes terem em mente, que nem todo mundo, porque está com PSA alterado, vai ter câncer, né? E muitos pacientes até fogem disso, não é, Caio?
Então, assim, o diagnóstico do câncer, a gente já vai voltar aí, né, seu Cleiton? Ele é muitas vezes uma sentença de morte, não é, Caio? E principalmente para o homem, né? Então, fala um pouquinho para nós, como que você vê essa questão do homem procurar o serviço de saúde ou ele temer, né, o diagnóstico, que isso você deve ver no dia a dia. Sim. Bom, uma coisa que eu acho que é muito interessante é que a gente traz com a gente uma carga cultural muito importante. Essa carga cultural, ela determina os comportamentos que a gente tem. Então, uma vez que eu tenho que ser submetido a um exame que vai mexer diretamente com aquilo que eu acredito que mexe com a minha identidade, porque a gente fala de sexualidade, né? E a gente fala de sexualidade como identidade, né? Então, por exemplo, olha só onde é que eu vou ter que mexer. Né? Então, assim, um exame de toque diz muito para mim, porque há muitos anos atrás tinha essa percepção de que a partir do momento que eu faço um exame de toque, eu sou menos homem, eu sou menos macho. Então isso a gente fala, por exemplo, que se perpetua até hoje. As campanhas que a gente tem, na verdade, quando a gente pensa em câncer de próstata, a gente está falando de uma doença que, se for no início, o doutor pode até dizer bem disso, ela é curável em muitos casos. No entanto, o que faz um paciente, e aí eu gosto muito de deixar o seguinte slogan, né? Quando a gente fala de medicina, quando a gente fala de prevenção, não existe uma medicina feita para tumor, existe uma medicina feita para pessoas. Se a pessoa não adere àquilo que um médico diz, é a subjetividade dela, é o pensamento dela e a cultura dela. Não existe bom tratamento para aquela pessoa que não queira fazer um tratamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essas questões culturais, elas incidem nas escolhas. Então, por exemplo, existe algo que a gente chama na psicologia de negação. E a negação todo mundo fala bastante, todo mundo usa essa palavra torta à direita, mas uma coisa que eu acho muito interessante é que o primeiro sintoma, entre aspas, de negação é: ah, não, meu xixi tá fraco, não tá acontecendo nada comigo. Imagina, não, o câncer sempre está no outro, o câncer nunca vai estar em mim. O câncer não vai estar dentro da minha casa, o câncer vai estar na casa de quem está do lado. E muitas vezes, quando a gente fala de masculinidade, a gente nega a ida ao médico porque não é comigo ainda. Principalmente para pacientes que são sintomáticos. E a gente sabe que quando tem sintoma, a doença normalmente está mais avançada, né? E uma coisa que eu acho muito interessante dessa pergunta é que esse fator cultural, ele pega a gente desde a ideia do que é câncer. Nós criamos uma ideia do que é câncer a partir do momento que a gente olha assim: poxa, o que é câncer para mim? Né? Por exemplo, o seu Cleiton falou uma coisa muito importante: corredor da morte. Morte, fim de vida, dor. Será que hoje o câncer, ele traz essa ideia de morte e fim de vida? Ou foi algo que realmente o câncer tinha lá atrás? Se eu tenho câncer, invariavelmente eu vou morrer. E hoje a gente fala até de pacientes metastáticos que não vão morrer da doença oncológica. Vai morrer de pneumonia com 80 Exato. anos de idade, né? Mas às vezes não vai morrer de uma doença oncológica. Ou seja, muitas vezes o que mata o paciente é tudo aquilo que ele construiu, né, da história de câncer dele. Então, por exemplo, não ir ao médico, tanto que a gente fala que no Novembro Azul tem aqueles dois lacinhos, o azul e o rosa puxando o lacinho azul. Por quê? Porque é a mulherada que leva, sim, o paciente para o médico, né? Então, essas questões culturais, e isso que eu queria deixar como algo muito claro: não existe um tratamento bom para alguém que não vai aceitar esse tratamento, para alguém que vai achar que vai mexer com a masculinidade dele. E aí sim a gente fala de um tratamento psicológico, porque aceitar um bom tratamento tem que vir da cabeça, e não só de uma quimioterapia bem prescrita. Porque hoje, né, Caio, a gente vê uma evolução muito grande na medicina, muito grande na oncologia, tantos métodos de diagnóstico, mas de tratamento, né? Então, evoluiu muito o tratamento do câncer de próstata, mas você tocou num ponto muito importante, que é a adesão. Se ele não aceita, ele não adere, né? E aí, voltando um pouquinho, seu Cleiton, fala para nós, né, como que foi receber esse diagnóstico, já que o senhor foi fazer um exame de rastreamento, um exame Exatamente. normal, não imaginava que ia vir, e como que foi receber esse diagnóstico que o senhor estava com câncer de próstata? Bom, tem todo um caminho até chegar ao diagnóstico verdadeiro, quando chega no resultado da biópsia. É claro, quando você recebe essa notícia, e realmente ela é uma verdade, até não estou discordando, mas pelo fato de ser uma doença que não tem muitos... não acontece nada com você até você receber essa notícia,
Então você se acha que está perfeito, tá bom. Né? Eu tive vários novembros azuis e nunca fui atrás. Né? E foi um erro. Eu acho que o verdadeiro, acho que não é que você deixa de ser homem. Para você realmente ser um homem responsável e comandante da sua família, e, enfim, amante da sua família, você deve realmente pensar em você também. Eu não fazia isso, não. Pensava em correr no meu trabalho. Imagina que eu vou marcar uma segunda-feira de manhã para ir no médico para fazer um exame de toque retal. Porra, eu posso até marcar de levar meu carro no mecânico, talvez ir numa concessionária trocar de carro, alguma coisa assim. Mas ir no médico fazer um toque retal? Né? Então não tinha essa consciência. Realmente esse foi meu erro. E o diagnóstico e essa notícia, quando eu recebi, foi o que eu até comentei aqui nos bastidores com o Caio, que a gente deveria ser acompanhado, para receber essa notícia, de um psicólogo e ele ia até em casa com a gente, porque o grande problema nem é no hospital na hora, sabe? Porque a hora que você recebe a notícia, você fica sem chão. Aí você vai para casa. Aí quando você chega em casa, a família está toda te esperando, querendo saber do diagnóstico. Como é que você está, pai? Nossa, o que você fala? Aí precisava do psicólogo, né? Porque realmente você fica sem chão, sem nada. Né? Enfim, é muito difícil receber uma notícia dessa. Não é pelo... A palavra câncer, eu sei que ela... Até você falou, não, câncer tem cura, então não. Eu acho que o homem devia se preocupar sim. Eu já perdi vários amigos com câncer de próstata e não teve cura. Tem que se procurar, sim. Tem que ser esse novembro, não é pelo novembro azul, tem que ser o dezembro, janeiro, ele tem que se preocupar com a família dele. Falar, vou cuidar, vou fazer um exame de toque retal porque eu estou preocupado com a minha família. Né? Ter essa consciência. Eu acho que o homem moderno, o homem que não tem mais esse estigma de, enfim, de preconceito, outras coisas, deveria procurar. Porque na minha época isso era um preconceito terrível. Imagina fazer. Não, e é um erro. Eu sou prova de um erro. E estou aqui para contar. Eu não sei quantificar para vocês o quanto eu sofri, mas sofri muito. O psicológico teu acaba. Como eu te falei, você não sente sintomas. O doutor sabe que os sintomas são mínimos. Eu não senti nenhum. Mas o psicológico... Para que você vai receber um diagnóstico numa segunda-feira, que você tem um câncer, e eu vou fazer o quê numa terça-feira numa loja no shopping? Se eu tiver alguma intenção de comprar uma camisa, um paletó, alguma coisa. Comprar para quê? Se eu acabei de ter um diagnóstico que mais ou menos estou no corredor, entendeu? A minha senha está dada. Enfim, eu vou fazer o quê no outro dia? Eu vou comprar um carro no terceiro dia? Mas tinha intenção já. Ô bem, você estava querendo comprar seu barquinho lá? Não vou, gente. Eu estou com um diagnóstico de câncer. Né? Então é terrível esse momento. E acho que não é até pelo físico, mas pelo psíquico. Você praticamente numa semana você é um homem morto. É isso, esse estigma, né, da doença. E deveria fazer o quê? Aos novembros azuis que passaram na minha vida. E eu não fui atrás. E tendo um filho médico oncologista. E não é dizer que ele não me... Muito pelo contrário, ele me perturbava a cada momento. Né? Perturbava assim, me cobrando o tempo todo. E eu acho que é isso. Você tem que a realidade hoje, não é porque o câncer era 70 mil pessoas, 70 mil homens, não é isso. Eu acho que você pode ser um de 70 mil, né? Sim, exatamente. Muita gente. E a jornada, né, do câncer de próstata, ela é uma jornada longa. E ela muda mesmo ao longo, né, das fases que esse paciente vai passando. Então, lá naquele momento do rastreamento, dos exames, né? Então, assim, o senhor nem imaginava o que poderia vir. Até imaginava, pode vir alguma coisa, mas a hora que realmente o diagnóstico chega, né, que é a fase em que que ele recebe o diagnóstico, né? E aí agora o que eu vou fazer, né? Então as necessidades realmente mudam. Depois o senhor passou para a fase do tratamento e houveram outras necessidades, né? Então algo bem importante que eu vou pegar o gancho, né? Que é a educação do profissional, né? Da equipe multidisciplinar, estar alinhada, né? Então é o médico urologista alinhado com o médico oncologista, alinhado com o enfermeiro, alinhado com a equipe multidisciplinar da psicologia, da nutrição, né? Então, assim, acho que todos eles juntos vão ajudar aí os pacientes a passarem por esse tratamento, principalmente essa transição, né, entre o diagnóstico e o início do tratamento, né, que é uma fase que são outras necessidades, né? Essa necessidade agora do diagnóstico é uma necessidade
emocional, muito importante, né, Caio? Tem. Então, assim, educar os pacientes, não naquele momento. Às vezes, naquele momento, ele não tá nem te ouvindo. Né? O profissional tá explicando o que vai acontecer. Olha, agora tá com o diagnóstico, mas às vezes nem dá um tempo para ele entender que ele tá com o diagnóstico, já começa a explicar todo o tratamento. E o tratamento, muitas vezes, é complexo, que envolve ou uma cirurgia, ou envolve uma radioterapia com hormônio, né? Se for um tumor mais avançado, vai ainda englobar quimioterapia, né? Então, assim, é um momento bastante delicado, que nós profissionais de saúde temos que entender aquele momento e saber quando educar e como educar. Né, Caio? E assim, sabe, Verônica, você está falando uma coisa muito importante, só que hoje existem, inclusive, estudos que comprovam também algo que também é da medicina, né? Que é a questão de comunicação de notícias difíceis. A gente tem uma medicina que não foi treinada a comunicar uma notícia ruim. Né? E a gente vê que os efeitos de uma boa comunicação diagnóstica também fala de uma boa adesão ao tratamento se ela é feita de maneira comprometida e estudada. Ou seja, a gente hoje tem técnicas de comunicação que entra nessa parte de educação. E aí, só pegando o ganchinho aqui, né, do que o seu Cleiton falou, quando a gente fala de impacto do diagnóstico, o impacto do diagnóstico de uma doença oncológica é o chão que abre sob os pés, ou seja, toda a vida ela é redirecionada emocionalmente. Por quê? Porque a gente tem uma sensação psicológica de onipotência. Ou seja, quando eu tenho saúde, nada me pega. Eu posso fazer tudo, eu planejo no ano que vem ir para os Estados Unidos, eu planejo fazer um monte de coisa, mas ninguém coloca na linha da vida que em 2015, 16 vai ter um câncer. Não, a gente coloca uma viagem, mas um câncer a gente não põe. Então, a gente quebra com aquilo que mostra que a nossa vida tem sentido e continuidade. Então, essa quebra psicológica ela é tão intensa que essa sensação de morte iminente, agora eu tenho que deixar as coisas para os meus filhos, agora eu vou ter que dar outros passos. Essa quebra psicológica, se ela não é tratada no início, por isso que os médicos eles têm que ter no bolso um psico-oncologista, que é um profissional especialista em oncologia, é um psicólogo especialista em oncologia, para tratar do paciente desde o impacto do diagnóstico, ou seja, quando ele recebe a notícia, para que ele tenha menos efeitos psicológicos negativos durante o tratamento, consiga aderir bem e também depois que ele cura, tá? Sim. Porque todo mundo fala que depois que cura, o médico fala, ó, vida normal. Nada disso. Existe também um fenômeno chamado estresse pós-traumático. E o que é isso? É quando vai fazer aquele exame de rotina, treme de medo. Sim. Né? Será que vai ter de novo? Será que meu PSA vai estar alto? Será que acabou? Né? Será que acabou? Que dá, o doutor sabe, inclusive. Dá a impressão até que depois do tratamento, tanto é que o ano passado, eu encerrei em maio do ano passado, dia 18 de maio, minha última radioterapia. Isso eu tive câncer em 2016. E o médico que me cuidava, ele resolveu fazer mais 35 sessões, né? E inclusive com tratamento de, como é que eu te falar, hormonal, diminuir a quantidade de hormônio. Exatamente, para poder... Injetável, que é terrível, hein? Pelo amor de Deus. Pior, acho que do que tudo que eu tinha passado. Olha só. Né? Não, importantíssimo. E é terrível, realmente é terrível. Você passa por um processo de castração praticamente química. Castração química. E depois a recuperação e o medo de não recuperar. E você tem que passar por isso, né? Fala-se muito sobre as pessoas conseguem palpar muito o medo de uma cirurgia, mas acabam deixando um pouquinho de lado o que pode acontecer num bloqueio de testosterona. Né? Testosterona, exatamente. Parece Tive que baixar coisa... o nível e para fazer essa radioterapia, depois ter um resultado que hoje, graças a Deus, tudo se recuperou. Mas não sei se corre o risco de não recuperar, né? A testosterona. Entendo. Existe o risco, existe o risco de não recuperar. Quanto mais tempo o paciente é submetido ao bloqueio, maior é o risco desse nível de testosterona não voltar espontaneamente para o nível normal. Praticamente 5 anos depois que eu tive o câncer. Mas havia uma suspeita. Então dá a impressão que tudo acabou. Não acabou, não. Quando ele falou, você está bem, você está ótimo. Olha, 5 anos depois eu tive ainda que fazer para dizer. E ele falou, você não está com alta, mas está tudo certo. Você está bem, nada tem. Mas vamos continuar monitorando. Isso aí. Né? Então dá a impressão que isso acaba. Não acaba.
Então, isso é um ponto importante, né, doutor Bruno, da cronicidade do câncer de próstata, né? Hoje a gente tem um cenário do câncer de próstata muito diferente de antigamente, né? Nós temos os pacientes que têm o diagnóstico e estão conosco aí 10, 12, 15 anos e às vezes tem aí que fazer mais algum tratamento, né? Que tem que entrar de novo numa radioterapia, fazer um hormônio, né? Uma intermitência. Então, isso vai acontecer, né? Mas isso mostra também como a gente está se desenvolvendo no tratamento, né, doutor? Exatamente. Eu gosto... Primeiro, voltando, vou responder as duas perguntas. O gancho do Caio, acho que eu repito sempre essa frase quando eu vou falar um diagnóstico, eu recebo o diagnóstico, vou conversar com o paciente, eu sempre falo, olha, a gente vai ter uma conversa séria agora, mas eu queria começar de trás para frente. Primeiro, sua próstata está doente. Sua próstata está doente, encontramos alguns focos de doença na sua próstata, mas você não está doente, né? Então, você não está doente. Então, a gente vai falar a partir de agora sobre as estratégias que eu tenho para oferecer para você, para a gente ou acompanhar, porque em alguns casos o diagnóstico de câncer de próstata não é igual a tratamento, existe um protocolo chamado vigilância ativa para os casos menos agressivos, ou nós partiremos para um tratamento com cirurgia, ou um tratamento com radioterapia, e em alguns casos nós precisaremos combinar tratamentos, como foi o caso do senhor. Mas tem homens que têm um intervalo entre a cirurgia e a radioterapia muito curto. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma cirurgia e logo, poucos meses depois, fazer a radioterapia. Então, trazer isso para uma esfera, para o que de fato é, a sua próstata está doente, isso diminui um pouco essa sensação de que acabou para mim. E eu falo, no final dessa consulta a gente vai falar muito mais sobre o que pode acontecer com você depois do tratamento em termos de efeitos colaterais. Esse é um ponto. No cenário em que eu estou diante de um paciente com uma doença com metástase, claro que a conversa é um pouco diferente. E aí eu explico para o paciente, olha, estamos numa situação onde aquele foco de células se alojou em outras áreas do seu corpo. O que a gente tem para oferecer de melhor para você é um controle dessas células. E a gente vai usar esse termo que a Verônica usou, nós vamos transformar isso numa doença crônica, eu não consigo curar você. Assim como um diabético tem que tomar o remédio do diabetes ou da insulina a partir de agora até o último dia da sua vida, um paciente que tem metástases, a gente consegue hoje, 2024, no máximo, controlar ao máximo o crescimento dessas células. Câncer de próstata é uma das doenças que tem mais investimento financeiro em pesquisa do mundo. E a gente tem visto nos últimos 10 anos uma quantidade enorme de novos tratamentos que surgiram que vem prolongando a expectativa de vida dos pacientes mesmo com metástases, é isso que você falou. Então, a cronificação do câncer, a gente estava tendo essa conversa aqui antes, né, Sr. Cleiton? A gente estava falando sobre cura do câncer e tudo, e eu fiz uma provocação para o Sr. Cleiton, falou, olha, na verdade, a cura do câncer, a gente só vai entender a cura do câncer o dia que o ser humano entender os mecanismos pelos quais a biologia evolui. Porque a mutação, escapar a um mecanismo de agressão, é uma característica de todo e qualquer sistema biológico. Então, o câncer, como é um sistema biológico, ele vai tentar escapar desse bloqueio. Então, o nosso jogo está sempre 2 passos na frente dele. Isso. PSA subiu, onde que está a lesão? PSA subiu, não deixa ficar alto. O que eu vou fazer? Ou vou fazer uma nova radioterapia, ou vou mudar a estratégia de tratamento. O jogo é manter quieto no cenário de metástases. Agora, no cenário em que eu cheguei antes, o jogo é tirar tudo, resolver tudo de uma vez. Mas às vezes não é possível. E aí entra lá o início da nossa conversa. Mesmo um paciente que chega no médico hoje com um diagnóstico de metástases, nem sempre isso é uma sentença de morte. Ele pode sim vir a falecer com a doença e não da doença. E claro que existem situações dramáticas, existem indicadores, às vezes você está diante, eu já vivi recentemente um caso, um paciente que chegou, um paciente muito jovem, 47 anos, um caso completamente fora do habitual, um extenso volume de doença, não teve uma resposta muito boa ao tratamento inicial, com pouco tempo de tratamento a doença já voltou a crescer, então o médico também consegue sentir a característica da biologia. No seu caso, me chamou a atenção o intervalo entre a cirurgia e a falha. O que significa isso? O senhor ficou 5 anos, correto? 5 anos. 5 anos. O senhor imagina, por 5 anos depois da cirurgia, no seu organismo existiam células adormecidas em forma de sementes
E poderiam se desenvolver. Mas não se desenvolveram em 5 anos. Poderiam, mas... Poderiam, mas elas demoraram 5 anos para se desenvolver. 2 coisas podem justificar isso. Primeiro, elas não eram tão agressivas. 2, o seu sistema imunológico estava conseguindo controlá-las sem remédio. Agora, imagina um outro cenário em que você tivesse feito uma cirurgia, 6 meses depois, o PSA zerou e voltou a subir. O comportamento biológico é completamente diferente. O seu prognóstico, nesse caso, é 1000 vezes melhor do que um paciente que tem uma falha precoce, porque a biologia do tumor é diferente. E aí entra o sistema imunológico também do paciente. Então, todas essas nuances a gente consegue mapear no acompanhamento do paciente com câncer de próstata. Estava comentando que realmente a gente não tem um manual de instrução. O ser humano não tem. Também chamado de vida isso, né? A gente não tem. Você chega, caso de você câncer chega, de próstata, você faz assim. Não tem. Você chega aqui nesse mundo, mas sem roupa, sem cabelo, sem dentes, a gente tem que se virar. Não tem manual para a vida, né? Quando a gente faz tanto e quando a gente vai embora também você não vai tem da mesma nada, forma. Da mesma forma. Aliás, quando eu tive o câncer, para mim, criar uma coisa como em casa, diferente, uma das coisas que eu só brinco muito. Aí eu falei, pessoal, vocês não se preocupem, não estou preocupado em perder meus cabelos. Numa quimioterapia. Estou no mesmo barco, se eu precisar passar, estou tranquilo. É essa. E até porque também você, como psicólogo, sabe o quanto que deve ser difícil para uma mulher, por exemplo, ter um câncer. Não só pelo câncer, mas a perda, a vaidade que ela tem pelo cabelo comprido, pelos cílios. Ela está pouco me importando pelos cílios, se vou ficar mais bonito. Exato. Concorda? Exato. Então, acho que o homem já tem essa tendência, né? Muito pelo contrário, se eu passar uma semana, um mês sem fazer a barba, eu vou ficar barbudo, qual é o problema? Mas sabe o que acontece, Cleiton? Para muitos homens, isso é uma coisa muito importante de dizer, que para muitos homens os sofrimentos são diferentes dos das mulheres, né? Claro que sofrimento, né, gente, também não tem receita, né? Não tem, né? Mas a gente vê que o medo da dependência de outras pessoas é bem difícil. Por exemplo, normalmente quando a gente fala dos patriarcas, das pessoas que cuidavam de todo mundo, ser cuidado pela esposa, ser cuidado pelos filhos, depender de terceiros para atividades básicas. Então isso também é uma das coisas que a gente tem que adaptar o paciente do ponto de vista psicológico para ele aprender a aceitar ajuda. Isso às vezes é muito difícil para muita gente. Foi meu caso. Eu Foi? não consegui com a bolsa, por exemplo. Você vem com a bolsa para casa, bolsa de urina. Como é que eu ia aceitar que a minha esposa, que sempre me viu de outra forma, ela entrar num banheiro para me ajudar a trocar uma bolsa? É meio, sabe? Interessante você ver, né? Realmente eu não aceitava. Então, ser cuidado, né? Aceitar ser cuidado. Então, né? e esse lado é o lado B, né, da oncologia, é o lado B do tratamento, porque todo mundo, a gente está sempre focado no tratamento, no PSA, no diagnóstico, como é que tá. Mas e quando vem para casa? A sexualidade precisa ser reabilitada. Né? Ou seja, a vida sexual também é qualidade de vida e pouca gente aborda esse tema. Então, isso também é um tema para ajudar esse paciente até a aderir melhor, porque vai ter que mudar a atividade sexual, mas ela ainda é possível de outras formas. Né? Então, tem vários temas ali que estão em volta. Né? O tumor acaba sendo muito menor do que tudo aquilo que ele já impactou no entorno. Né? Porque... Mas eu acho que a família, principalmente a esposa, que está muito próxima, que ela quer tem acho que a maior perda é ela, se eu for embora. O caso da esposa, eu acho que nesse ponto ela entende sim. Acho que uma verdadeira esposa, ela entende que vai haver uma lacuna, vai haver um tempo, vou precisar desse tempo, vou ter uma... Sim. E ela vai ter que entender. E ela entende até, pelo menos foi o meu caso. Porque eu acho que essa parte ajuda muito. Imagina se ela nessa hora falar, não, peraí, vou ficar 6 meses sem nada. Sabe? E aí, como é que eu faço, né? Não, e o apoio familiar, né? Por exemplo, isso é um às apoio vezes fantástico. a própria família que precisa de atendimento psicológico para ajudar o paciente. A gente fala de um efeito dominó psicológico, né? Se às vezes a gente ajuda a família, a gente está rebatendo no paciente também. Se a pessoa soubesse com câncer, a pessoa está doente, mas ela adoece a família toda junto. É isso. Eu vivo uma situação, às vezes, no consultório interessante, que eu vejo que é pouco abordado. Semana passada eu me deparei novamente com uma situação como essa. Paciente 67 anos, descobriu câncer de próstata, a filha que estava tomando a frente dos exames e tudo mais, e descobriu câncer de próstata lá de baixíssima agressividade. Então, dos 18 fragmentos da biópsia, um só veio com câncer, e veio com a menor agressividade possível. Peguei o resultado, comecei, olha, a gente vai conversar aqui, sua próstata está doente e tudo mais,
a B, C e D, você está aqui, você tem o menor risco e tudo mais, e acho que você se enquadra no protocolo de vigilância ativa. Você não deveria tirar sua próstata, a gente vai fazer um acompanhamento, o tumor é indolente. Achei que a notícia ia ser recebida com... Nossa, não preciso tirar, pelo contrário. Aí veio a preocupação da família. Não vai tratar? Como assim não vai tratar? Exato. Mas, doutor, não entendi, mas meu pai vai para casa com o câncer. Então, olha só, o outro lado. Não, mas... E para eu explicar, porque eles tiveram um familiar com outro tipo de câncer que teve uma experiência muito ruim e aquilo impactou demais aquela família. Aquela família estava machucada, estava com uma cicatriz aberta com a palavra câncer. E o pai agora, o patriarca, estava vivendo essa situação. Como é que eu explico para essa família que não precisa tratar? Então, eu tive um trabalho... Eu poderia ter acabado a consulta em 10 minutos se eu tivesse, olha, só vai ter que tirar, vai operar, pode marcar, eles teriam saído do consultório, falado com a minha secretária, vai fazer a cirurgia. Mas eu demorei mais 1 hora para explicar, pegar a literatura médica e tudo mais, para explicar que não era um caso. E certamente eles saíram de lá e vão ouvir outra opinião. Mas certamente. Certamente. E é bom. E eu achei ótimo. Inclusive, eu incentivei o paciente a procurar outra opinião, a família. Olha, eu acho que vocês deveriam ouvir outra opinião. Porque também, como profissional, eu não posso ceder, porque eu sei que aquele não é o caminho correto a ser seguido. Mas seria muito mais fácil. Ok, cirurgia. Então, essa é uma família que você precisa dar substratos. Eles precisam ouvir de outros colegas, olha, se o caso realmente é para vigilância ativa. E claro, o paciente pode, a família pode optar, preferimos fazer o tratamento. É outra coisa, porque ele não pode sair do consultório, nesse caso, tendo a única opção de ter sua próstata removida. Então, vejam, às vezes uma consulta para convencer a vigilância ativa pode ser muito mais demorada e complexa do que uma consulta para convencer o paciente e a família de tratar. Você vê que é uma coisa... É muito complicado. Por isso que a gente tira de tudo isso que o câncer de próstata é uma doença heterogênea, né? Questão biológica e as questões intrínsecas também do paciente. E família. E família. Então, assim, é uma decisão compartilhada. Por mais que a gente tenha guidelines, inúmeros guidelines, mostrando o que deve ser feito no estádio 1, 2, 3, 4. Por mais que a gente tenha guias de diretrizes básicas de atendimento, né, de suporte, cada indivíduo é único. Né? Acho que o que a gente tem que deixar de mensagem, né, é isso, cada indivíduo é único, a despeito do câncer de próstata ser realmente uma doença heterogênea, uma doença diferente. Né? Eu costumo sempre falar para os pacientes, que eles vêm eles estão lá na sala de espera, isso é comum, né? Nossa, mas ele teve câncer de próstata, ele fez radioterapia, eu não fiz, né? Ou ele toma hormônio na barriga, eu não, né? Toma injeção na barriga, eu não. Então, assim, porque cada um é diferente. Rádio vizinho. Rádio vizinho, é isso. Rádio vizinho, é isso mesmo. Então, assim, cada paciente é único e cada paciente vai receber um tipo de tratamento, porque também o tumor é muito diferente um do outro, né? Então, assim, acho que chegando ao final, né, da nossa conversa, que foi maravilhosa, e tirando um gancho aí, né, do Novembro Azul, eu queria puxar um pouquinho aí de cada um de vocês, uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, né, sobre o Novembro Azul. Então, primeiro começando com o Dr. Bruno. Então, vamos lá. Bom, a primeira mensagem que eu quero deixar aqui é desassociar a imagem do urologista apenas ao médico que está relacionado à próstata e toque retal. O urologista é um profissional que está presente na vida do homem desde o momento que ele abre o olho, que ele nasce até o momento que ele fecha o olho. Quando uma criancinha nasce, avaliar a questão genital, o desenvolvimento. Quando o garotinho vira um adolescente, o desenvolvimento da puberdade. Quando ele vira um homem jovem, ele está preocupado com fertilidade, constituir sua família, se for o caso. Quando ele vira um homem ali já de meia idade, ele começa a ter as questões relacionadas à próstata, ereção. E em todos os momentos, o urologista vai fazer parte da vida do homem. Então, trazer para você essa mensagem de que procurar o urologista tem que fazer parte da sua rotina anual. Esqueça somente a próstata. A gente vai falar numa consulta urológica sobre tudo que eu comentei aqui. Qualidade do sono, atividade física, vamos falar de sexualidade, vamos falar de avaliação preventiva. Se você precisar uma conexão com o seu cardiologista, nutrição, preventivo. E uma vez por ano a gente vai falar sobre câncer de próstata. Esqueça essa ideia do que a consulta ela se resume a toque retal. O toque retal faz parte, mas o paciente tem totalmente o direito de dizer, doutor, eu não quero fazer o toque retal, eu quero fazer outros exames.
a gente vai tentar contornar de alguma forma. Então, uma coisa é política populacional, rastreamento em massa, outra coisa é o seu médico, o seu urologista, o médico que você confia. Então, procure, crie esse relacionamento, crie esse hábito. Então, essa é a minha mensagem. Se eu pudesse desassociar a imagem do Novembro Azul, como o senhor mesmo colocou, né? Não tem Novembro Azul, é Dezembro Azul, tudo. Então, assim, uma vez por ano, procure seu urologista. É isso. Essa é a mensagem. Sr. Cleiton, e o senhor, o que o senhor gostaria de dizer aos pacientes, aos familiares, sobre... Aos homens, né? Aos homens como um todo. Aos homens como um todo. Que Novembro Azul é um indicador. Ele te oferece agora aí uma mensagem, enfim, está te buscando. Vem, procura seu médico. Não seja um paciente, como eu fui. Né? Tente ser um ativista. Apenas um cliente do médico, não um paciente do médico. É isso aí. Né? Você até paga uma consulta ou não paga, não sei como é que funciona, mas que você tenha vontade de viver e proteger tua família, porque é a única forma de você realmente mostrar que é um homem de verdade. Eu acho que até passar por esse, que se fala que é constrangedor por um toque retal ou pelo PSA, você vai ser muito mais homem, talvez, do que aquele que não foi porque disse que é homem, não, aquilo ninguém faz em mim. Eu acho que é o contrário. Procura sim, procura, porque eu sou um resultado, estou aqui, mas sou um resultado daquilo que eu deixei de fazer, que eu acho que muitos estão deixando de fazer. Então procura, esse Novembro Azul é para indicar, é para te proteger. Tá? Acho que é essa a mensagem que eu queria passar. Muito bem. Caio, que mensagem que você tem para os nossos pacientes que recebem esse diagnóstico de câncer de próstata? Eu acho que assim, em primeiro lugar, primeiro, né, saúde mental é parte integrante de um tratamento. Não existe um tratamento sem que esse tratamento seja para uma pessoa e não para um tumor. Então, procurar o auxílio de um psicólogo, de um profissional da psico-oncologia, que é um profissional especialista nessa área, isso é muito importante. Levar também em consideração a questão que é uma bandeira que eu levanto muito, que é a bandeira dos cuidados paliativos. As pessoas precisam entender também o que é cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é para quem está em fim de vida. Cuidado paliativo é para a qualidade de vida e para o cuidado das pessoas que têm doenças ameaçadoras da vida. Então, pensar também em inserir uma equipe de cuidado paliativo, né? Eu acho que isso é uma bandeira importante de levantar. E, claro, né, o cuidado também no Novembro Azul, que eu acho que é uma coisa que é bem importante deixar claro, né? Pessoas com próstata. O que isso quer dizer, né? A gente está falando de uma população que vai para além dos homens também, a gente fala de uma população que precisa ser visualizada, né? Então, as populações trans, enfim, então isso é muito importante. E para quem recebe, que eu acho que a esperança é muito importante, né? Quem recebe essa notícia, né? Que esse cuidado ele é muito importante e feito em equipe multidisciplinar, né? Ou seja, o médico é uma figura importante, mas não é a única, né? Então tá todo mundo ali para ajudar o paciente. Exatamente. Acho que como mensagem final, né, para esse Novembro Azul, é fantástico que a gente trabalhe em equipe, né? Então, para um desfecho melhor, para um resultado melhor do paciente, do seu tratamento, é ter essa equipe unida, né? Acho que o seu Cleiton sentiu muito isso quando ele fez durante o tratamento dele, que é sim, você usar, né? Utilizar cada especialidade, né? Unida para melhorar os resultados aí do tratamento. E que vocês, homens, se conscientizem sim a procurar o urologista, procurar o seu médico, né? Independente de ter sintomas, e se tiver sintomas, principalmente se tivê-los, ir buscar, então, um atendimento médico, né? Então, como o Dr. Bruno falou, não é um bicho-papão, né? A gente tem sim que se cuidar, tem que ir atrás, porque a mulher está tão acostumada a fazer os exames preventivos, né? Então a mulher vai todo ano, né, no ginecologista, faz seus exames. E por que não o homem, né? Isso aí. Então, que todos vocês se conscientizem disso. Eu quero fazer um agradecimento sim, especial à sua presença, Obrigado, viu, Sr. Cleiton? Falar da sua história para a gente, né? E trazer aí para todos que estão nos ouvindo. Então, muito obrigada. Obrigado, Dr. Bruno, pelo seu trabalho, né, como urologista, cuidando aí de tantos pacientes com câncer de próstata, entre outras patologias também. Caio, né, um grande companheiro de trabalho, né, psico-oncologista excepcional. Obrigada por todo esse suporte que você dá para os nossos pacientes. Tá? E a todos vocês que estão conosco, o meu agradecimento.